Bom dia, Critica Brasil. Bom dia a vocês, bom dia a todo mundo. Eu sou a Niobe Cunha, jornalista aqui de São Paulo. Mais um dia aqui com vocês. Bom dia, Kias. Bom dia, equipe. Pessoal vai chegando, vai dando like, vai esmagando no like, divulgando, convidando as pessoas, enfim, para estarem aqui com a gente. Muitas cenas bastante significativas, né, esse fim de semana. Os fogos atirados contra o STF, a tentativa de invasão, né, do Congresso pelo aquele grupo dos 300, enfim. Aqui em São Paulo, no sábado à noite, correram duas imagens muito tristes, muito pesadas, de violência policial, a PM escancarando, né, batendo sem dó nem piedade em duas pessoas já rendidas. Não estamos aqui nem discutindo qual é o envolvimento dessas pessoas, elas já estavam rendidas, ou seja, não precisaria, desculpem, não precisaria dessa violência que foi filmada. E aí a gente descobre que a polícia militar é o braço armado do bolsonarismo. É isso que sustenta esses malucos nas ruas. Não tem cabimento a cena de uma mulher segurando um taco de beisebol, sendo defendida, protegida pelos PMs, enquanto os manifestantes perguntavam o que ela ia fazer com aquele... E ela, em tom ameaçatório, ameaçava se soltar do PM, e depois a polícia disse que não poderia prendê-la porque ela não chegou a cometer nenhum crime. Lamentável. Ela deveria ter matado alguém para poder responder por portar uma arma branca, porque é uma arma branca. Imagina alguém do MST invadindo uma manifestação pró-bolsonarista com um taco de beisebol. O que aconteceria? É só a gente inverter que a gente percebe a manipulação. Mas, enfim, e a gente fica nessa discussão porque o exército, porque a militarização do governo, mas, na verdade, gente, os militares, eu estava lendo aqui os dados, os militares não têm tanto acesso, tanto poder assim. Eu estou falando em poder numérico, né, de quantitativo. No Brasil são 320 mil militares, enquanto policiais militares são 425 mil. Então, a última pesquisa do IBGE, os números já são outros, mas a proporção é essa. Os policiais militares são muito maiores. E para quem sabe, né, a Polícia Militar aqui em São Paulo, por exemplo, ela é totalmente bolsonarista, assumidamente. Bolsonaro foi num evento, num evento aqui em São Paulo, em 2019, de formação de cadetes, junto com o governador Dória, e o Bolsonaro foi aplaudido de pé, enquanto o João Dória foi vaiado. Enfim. E um sociólogo, José Cláudio Souza de Alves, José Cláudio Souza Alves, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estudou por 27 anos, né, a formação da Polícia Militar. E ele diz que a estrutura da Polícia Militar é incontrolável, não tem nenhum poder que controle a Polícia Militar. Não tem, porque a Polícia Militar, a princípio, deveria ser órgão controlado pela Secretaria de Segurança do Estado, que ela está lotada. Ela não obedece às secretarias de Estado, e sim ela obedece forças políticas. Então, assim, é uma ilusão de que não existe uma força política atrás das polícias, assim como existe no Exército uma força política, sim, uma ideologia política óbvia, clara, transparente. Mas quem está dando respaldo a essas atitudes descabidas que a gente não sabe mais por que acontecem, como é que acontecem, ninguém prende, ninguém para, ninguém consegue paralisar, é a Polícia Militar. Ela está dando escolta para essa gente. Ela está escoltando como ela escoltou a moça aqui com o porrete na mão, e depois disse que não poderia dar voz de prisão. As pessoas atiraram fogos contra o STF, dizendo que estavam dando um recado. Era um tom ameaçatório.
tanto é que o governador do Distrito Federal acabou exonerando, né, o chefe de polícia que estaria de plantão naquele dia, porque alguma coisa estranha acontece ali. Alguma coisa estranha para ele não ter interferido e ter permitido uma atitude insana, uma simbologia grotesca, agressiva, que é tipo estimulada por este senhor que senta lá na cadeira da presidência. Porque, desculpa, ele não é presidente nem aqui nem na China. Ele pode ser ali no papel, mas de fato ele não é, porque ele não governa. Ele xinga, ele provoca, ele vai ali no curralzinho, estimular as pessoas a invadirem hospitais. Isso não é uma atitude de um estadista, de um presidente, de um chefe de Estado. Não é, não é. É uma atitude de um militante, um borra-botas como ele, que se ele estiver sozinho na rua e você bater o pé, ele sai correndo, porque é covarde, é covarde. Ele se esconde atrás do poder, ele se esconde atrás das milícias, enfim. Esse sociólogo, José Cláudio Souza Alves, ele é especialista no estudo de milícias, e é ele que diz que a estrutura da polícia está totalmente dominada. Desde a Polícia Militar foi criada, né, em 64 ali para dar apoio aos militares, né? Ela foi convocada para apoiar a ditadura militar ali, para perseguir, né, o inimigo interno, né? O exército chamava de inimigo interno quem pensasse diferente, exatamente como esse senhor, né? O comunismo, não existia comunismo nenhum, foi mais do que comprovado. João Goulart nunca foi comunista, enfim. Mas era preciso fazer as pessoas acreditarem com esse bando de insano que fica lá gritando de verde e amarelo, estressando, estrebuchando, enfim. Mas isso causa um barulho, isso causa um impacto. E as pessoas acabam se envolvendo nisso, embora agora as pessoas começaram a se mexer, a se levantar, os movimentos todo fim de semana. Mas é curioso ver como a polícia não faz nada, como ela não interfere nas atitudes agressivas. Eu estava assistindo um debate do Boulos com um coronel que é deputado aqui em São Paulo, me foge o nome dele, e o coronel falando assim que porque, veja, as manifestações da direita são pacíficas e a da esquerda estimula a violência. Aí o Boulos esperou educadamente ele acabar de falar, isso foi na CNN, e estava mostrando imagem das duas manifestações. Primeiro que a manifestação para Bolsonaro devia ter 20 gatos pingados. E a anti-bolsonarista, obviamente, estava bem mais movimentada, cheia de gente e tal. E não tinha nenhum sinal de violência, não aconteceu nada. Quando aconteceu na semana passada, provocada pela própria PM, né? Que a PM provoca os tumultos, porque a organização pede o tempo inteiro, tem gravações, pede que as pessoas se mantenham calmas, não aceitem provocações, que quando acabar, vários líderes falando, bom, agora acabou, cada um vai para sua casa, ou seja, ninguém está autorizado a sair quebrando lata de lixo. E aí o coronel tentou, né, jogar essa, e o Boulos rebateu elegantemente, olha, o senhor deve estar enxergando um país fora desse planeta. Em que planeta o senhor vive? Porque as imagens falam por si, não existe isso que o senhor está falando. E aí mostrava as imagens e realmente, enfim. E tá lá a PM, né? A PM como força policial que segura, que está dando o amparo a esse governo, né? Bolsonarista, desobedecendo até o seu próprio estatuto interno, que seria de obediência ao governo do Estado, né? E, enfim, eles fizeram homenagens, né, para os pró-bolsonaristas, enterrando Dória, né, um enterro simbólico do Dória, uma coisa grotesca, enfim. É isso, meus amigos, olho na Polícia Militar. Quando teve a greve lá no Ceará, né, eles foram considerados heróis. A desobediência civil deles foram considerados heróis. Gostaria de que os trabalhadores, os trabalhadores, quando fizessem greve, também fossem considerados heróis.
Eu sou a Niobe Cunha, jornalista, esse é o Critica Brasil, não deixa de acompanhar a gente e convido vocês a me acompanharem no meu canal Jogo de Damas, JDD. Boa semana para nós, de olho no Critica Brasil.